Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Literatos Capital. Hoje vamos analisar mais uma obra do Passo 3, Meteoro, do artista paulista Bruno Jorge. Eu sou o professor Leonardo e te convido a vir comigo em mais uma análise para estudar aí para as provas do Passo. Peço a você que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações. Vamos em frente? Começando então, temos uma imagem do Bruno Jorge, artista nascido em 1905 e que faleceu em 1993. Seguindo em frente, temos aqui uma breve biografia sobre o artista para que possamos conhecê-lo um pouco mais e fazermos a análise de maneira mais profunda. O Bruno Jorge nasceu em São Paulo em 1905, mais especificamente na cidade de Mococa, que fica ali pertinho da região de Ribeirão Preto. Ele se firmou mesmo como artista, pessoal, como escultor. Então, esse foi a linguagem que ele mais se destacou. Ele se mudou com a família para a Itália, se fixou em Roma lá por volta de 1913, e em 1920 ele iniciou os estudos de desenho e escultura com um professor lá na Itália, chamado Loss. Ele participou de alguns movimentos antifascistas nessa época, e em 1931 ele foi preso por motivos políticos, né, e foi condenado a 7 anos de prisão. Depois disso, ele foi extraditado para o Brasil em 1935, como o embaixador brasileiro na Itália interveio pela situação do Bruno Jorge, ele conseguiu essa extradição. Já em São Paulo, ele começou a ter contato com Alfredo Volpi, que é um grande artista também brasileiro muito importante, bem como com o Joaquim Figueira. Em 1937, ele volta para a Europa, né, nesse momento para Paris, e começou a frequentar academias de arte, quando ele estudou com o Aristide Maillol, que é um artista muito importante também. Em 1939, ele volta a São Paulo de novo e começa a conviver com o grupo do Mário de Andrade, do Lázaro Segall, Oswald de Andrade, todo esse pessoal que estava ali envolto na Semana de Arte Moderna de 22, que eram os intelectuais paulistas, né, que ficaram conhecidos como os intelectuais paulistanos. Nesse momento, ele começou a desenhar bastante, desenhar também modelos vivos, né, figura humana, ali a partir de observação de modelos vivos, e também a pintar com artistas de um grupo que chamava Santa Helena. E, obviamente, começou a integrar a família artística paulista, a FAP. Em 43, ele transfere-se para o Rio de Janeiro e fica lá por algum tempo. A convite do ministro Gustavo Capanema, ele começou a instalar um ateliê no antigo hospício da Praia Vermelha, onde ele fazia orientação de alguns jovens artistas, que alguns aí depois até inclusive se destacaram na cena artística. Ele possui obras em diversos espaços públicos, principalmente em Brasília. Ele tem o Monumento à Juventude Brasileira, que é de 1947, lá nos jardins do antigo Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. Ele tem os Candangos também na Praça dos Três Poderes, em Brasília, o Meteoro, que é essa obra que a gente está analisando. Então ele tem diversos trabalhos escultóricos aí espalhados entre Rio de Janeiro e Brasília, né? E também no Memorial da América Latina, lá em São Paulo. Seguindo em frente, temos aqui a obra Meteoro, do Bruno Jorge, essa obra de 1967. A gente vai conseguir perceber nessa primeira imagem, eu deixei ela mais em zoom, para a gente ver que essa obra ela tem alguns, apesar de ser uma forma que não é muito difícil, né, de ser analisada, a gente vai perceber que existe também essas sombras que dão esse efeito de profundidade também quando está batendo o sol.
Então é uma obra que dialoga também com o clima, né? Com a luz ambiente, se está mais nublado, se está um dia de sol. Então isso é bem interessante. É importante a gente pensar que o trabalho também do Bruno Jorge, ele começou gradualmente passando de uma estilização da figura humana para uma maior deformação. Então ele trabalhou, ele teve algumas fases na pesquisa artística dele, onde ele foi dessa estilização da figura humana até a deformação. E ele gostava de usar esses materiais pesados, né? E ao mesmo tempo a gente percebe que existe uma leveza nessa obra. Nessa próxima imagem que eu separei aqui para vocês, a gente consegue ver que ela fica sob o espelho d'água, a obra Meteoro, 1967, feita de mármore de Carrara, um material nobre, né? Uma materialidade ali que não é qualquer pessoa que pode ter, ter um alto custo, que fica lá no Palácio do Itamaraty, no espelho d'água do Ministério das Relações Exteriores. Então a gente percebe que, apesar de ser uma obra pesada, que é uma obra que tem ali muitos quilos, né, de peso, ela traz essa leveza ao mesmo tempo. Então aí tem uma coisa poética bonita nessa obra, por trazer essa leveza sendo feita num material tão pesado. A gente vai voltar daqui a pouco. Antes, vamos dar uma olhada aqui nos tópicos da análise da obra. Como disse para vocês, a obra foi concebida em 67. Ela está instalada no espelho d'água do Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, lá na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Essa escultura está dividida em 5 peças que se encaixam. Elas formam uma única escultura, né, como se fosse aquele brinquedo Lego, né, que a gente conhece, como se fosse um encaixe, né, tivesse alguns encaixes. E as partes dessa escultura elas formam um símbolo da harmonia diplomática. Foi uma tentativa aí dele representar os continentes do mundo, né? Então, se a gente perceber aqui nessa imagem, dá para ver um pouco melhor, que ela tem também um movimento, né? Isso é herança também, isso já pipocando aí o modernismo brasileiro. Lembrando, pessoal, que sempre todos os movimentos artísticos, quando aconteciam, por exemplo, as vanguardas europeias, tudo chegava no Brasil depois. Então a gente teve no Brasil, na história da arte, por exemplo, um barroco tardio. Então tudo que acontecia fora do país vinha com alguns anos de atraso para o Brasil, porque a gente ainda não vivia num mundo tão globalizado, né, com essa possibilidade de interação mesmo entre continentes, entre países, era tudo mais, o tempo era diferente. Então a gente tem que lembrar dessas questões também quando a gente estiver analisando as obras, que é importante. E aí aqui a gente consegue perceber que tem esses encaixes, né? E tem esse movimento também. Lembra bastante algumas obras futuristas, o futurismo também foi uma vanguarda europeia, que também estava lá na Itália. Então ele bebeu bastante nessa água do futurismo lá na Itália. Obviamente, ele um pouco depois, porque quando ele foi para a Itália, o futurismo já estava, o futurismo está ali no início do século XX, então, mas ainda existia essa questão industrial, né, essa questão de desenvolvimento mesmo da modernidade, das tecnologias. Então, vamos ver aqui os tópicos de como pode cair na prova do passo, que é o que vocês estão mais interessados no momento. Eu separei aqui 4 tópicos, lembrando que esses tópicos são retirados da matriz do passo e editados por mim, para que possa ficar de mais fácil compreensão, mas eu coloquei aqui algumas coisas que são importantes. Por exemplo, análise sobre o modernismo brasileiro. Isso a gente pensando que o PAS possa cobrar essa obra na parte de artes visuais. Mas sabemos, como eu sempre digo para vocês, que o PAS é uma prova interdisciplinar, então ele pode cobrar isso, por exemplo, numa parte de cálculo matemático, por ter esse caráter interdisciplinar, mas também pode estar nessa parte de filosofia,
Sociologia, por exemplo, as questões a respeito dos fundamentos existenciais, que está muito ali ligado à filosofia, epistemológicos e éticos das produções humanas, itens sobre os saberes que envolvem relações entre cultura e participação política, tipos e gêneros, número, grandeza e forma, energia e campos, ambiente e evolução, espaços materiais, estruturas, cenários contemporâneos e análise de dados, pensando aí também já indo para essa parte matemática, física, itens sobre o tratamento de problemas do espaço, destacando-se a localização de pontos, de retas e de circunferências por suas coordenadas ou por suas equações. Como a gente pode ver aqui, analisar na imagem, essa forma pode vir, por exemplo, né, como PAS interdisciplinar, pode vir, por exemplo, para você analisar ali a área, fazer cálculos a partir dessa estrutura, né? A prova pode te dar algumas informações e você tem que calcular determinados equações matemáticas, enfim. Não sou da área da matemática, mas eu sei que pode acontecer isso na prova de física ou de matemática mesmo. Nessa segunda imagem, a gente percebe que parece que está um pouco mais achatado a imagem, a escultura no caso, porque a gente vê ela numa distância um pouco maior. Mas quando a gente analisa essa obra, a gente tem que pensar nela como um todo. Então aqui a gente está vendo que existe o reflexo que ela faz no espelho d'água. A gente tem uma coisa muito importante na obra, que é a materialidade, o recurso que foi utilizado pelo artista, que é o mármore de Carrara, ou seja, um material muito nobre, como eu já falei para vocês, e essa questão da leveza, ao mesmo tempo que se utiliza um material rígido, um material pesado, porque isso aqui pesa bastante, pessoal. Quem puder dar uma passadinha lá no Palácio do Itamaraty para ver, né, a obra é melhor até do que nas imagens, como aqui a gente faz pelo YouTube e a gente faz essa apresentação, é uma imagem mais estática, mas lá você vai ver o movimento dessa água, você vai ver o dia, como, né, o dia, a temperatura, o clima, como estiver no dia, a claridade, isso tudo influencia na questão da, da percepção imagética mesmo dessa imagem. Então, pessoal, uma outra informação importante sobre o Bruno Jorge é que ele fez diversos trabalhos escultóricos. Ele tem uma produção muito grande. Então, ele, quando foi convidado pelo ministro Gustavo Capanema, eu até falei para vocês um pouquinho no início da nossa análise, inclusive o Gustavo Capanema foi o ministro da Educação que ficou mais tempo no cargo. Ele queria dar atribuir, né, a construção do Ministério da Educação e de Saúde daquela época, dar um caráter mais nacional, moderno, né? Então ele encomendou, na realidade, algumas obras de arte. Então tem vários conjuntos escultóricos que foram produzidos ali entre 1937 até mais ou menos 41 por alguns escultores, dentre eles o Bruno Jorge, que buscando essa questão aí de figurar o ideal do homem novo, tudo isso que estava acontecendo nessa época, né, do Vargas lá, os políticos queriam trazer essa imagem de homem novo. Então eles queriam esculturas modernistas, esculturas diferentes que trouxessem esse sentimento de homem novo, o homem novo brasileiro. Só um adendo aí para a gente poder perceber a trajetória do Bruno Jorge, que também fez esses trabalhos para o ministro Gustavo Capanema. Bom, uma outra informação que eu acho importante a gente pensar é o nome da obra. Como a obra tem um título, toda vez que a gente for fazer uma análise, a gente tem que pensar. Algumas obras não têm título. Essa tem título, chama Meteoro. Então, o meteoro todo mundo sabe que é um fenômeno astronômico, que é quando passa um objeto sólido pela atmosfera e aí, né, que vem do espaço, e também é conhecido como estrela cadente, popularmente dizendo assim. Então, o meteoro, ele tem por ter esse nome,
ele tem uma questão poética aí também forte, porque quando a gente fala em sentido figurado, né, quando a gente quer falar alguma coisa que reluz muito, que brilha bastante, ou então alguma coisa que passou muito rápido, né, algum acontecimento, nossa, isso foi como um meteoro. Então, assim, esse nome, esse título dessa obra também nos ajuda a fazer a análise. A gente sempre tem que perceber isso. Por isso que quando a gente vai lá no museu, a gente tem os créditos ali, né, naquelas plaquinhas que ficam próximas à obra, para a gente fazer essa análise completa. Ali a gente vai encontrar as informações, né, a data da obra, o nome do artista, onde a obra se encontra, onde ela fica, né, fixa, e o título. O título vai dizer muito das obras também. Bom, creio que conseguimos analisar aí a obra do Bruno Jorge. Espero que tenha ajudado vocês aí nos estudos do Paz. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, é muito importante também para que o nosso trabalho possa chegar a mais pessoas, e se inscrever aqui também no canal para sempre receber os conteúdos que a gente postar. Tá bom? Te espero então, até a próxima análise. Tchau!